Olá, meus amigos, mais um final de semana chegando, né? Mais um final de semana, mais um final de luta, de labuta e mais um descanso, né? Estamos vivendo. Eu costumo sempre nos finais de semana refletir um pouco sobre a semana que passou, sobre os dias que se passaram e analisar um pouco a respeito do lado positivo e do lado negativo que tivemos nesse final de semana. Eu acredito que você faz uma autorreflexão e percebe que nem tudo foi positivo, nem tudo também foi negativo, né? Teve uma mescla de certo e errado. Essas coisas acontecem comumente, mas a gente tem que concentrar naquilo que deu certo. E a nossa perspectiva é que o que não deu certo possa dar certo nessa semana que se iniciará. Então, final de semana, a gente pode, sempre é bom a gente fazer um balanço, uma reflexão geral. Eu costumo sempre fazer isso. Eu acredito que todos vocês que estão me ouvindo também têm esse mesmo pensamento, essa mesma conscientização. Às vezes nem se faz isso, né? Mas você tem a conscientização de que deveria fazer. Então, eu estive pensando essa semana sobre um tema importante, sobre julgamentos. A gente diz julgamento só é os juízes que fazem, não. Todo mundo faz. Nós somos juízes, sempre juízes, né? Porque nós estamos sempre julgando as pessoas que não têm o mesmo conceito que nós temos e que as mesmas ideias que a gente comunga, a gente quer que todo mundo comungue, né? Se eles não comungarem, então a coisa já vira para uma esquerda e a gente já começa a ser oponentes, né? Então a gente já julga o nosso conceito. Para a gente ter uma aptidão política, religiosa, social, esportiva, isso é um direito de cada um de nós, porque nós nascemos com esse espírito de escolhas, né? E nós fazemos, ao nascermos, nós já estamos fazendo escolhas. Quando você já nasce, você já começa a fazer suas escolhas. Até aí você não escolheu nada. Até você nascer, não escolheu nada, você não pediu nada. Você nasceu por acaso, com fulano de tal por acaso, então aí você não teve opção. Mas a partir do momento que você nasce, você já começa a ter as opções. Você já começa a escolher as suas opções. E essas opções a gente tem que analisar bem, para que a gente não possa invadir a privacidade dos outros. Porque quando a gente invade a privacidade dos outros, aí a gente já comete uma infração. A gente já quer introduzir o meu conceito, a minha maneira de ser e de encarar as coisas como se fosse a certa e verdadeira. E nem sempre é. O que para mim é uma coisa certa, para outro pode não ser. E a gente tem todo o direito de deixar a pessoa pensar como quiser, agir como quiser, mas manter o seu livre-arbítrio sem infligir no livre-arbítrio dela. Deixar sempre à vontade. Na parte política, a gente pode escolher qualquer tipo de candidato, qualquer partido, a gente deve fazer isso com maestria, porque é um direito de cada um de nós de escolhas. Quando a gente chega a esse ponto, a gente está exercendo o seu direito, mas a gente não pode fazer com que esse direito que nós temos de escolha possa entrar no direito de escolha de outros. Todo mundo tem o direito de escolhas diferentes, de pensar diferente e agir diferente com relação à política e à escolha de um candidato. Então, ninguém pode criticar nem a direita, nem a esquerda, porque todo mundo tem esse direito de escolhas. E essas escolhas são importantes para o nosso desenvolvimento social. Com relação à religião, a conceito religioso, como nascemos num país religioso por natureza, nós fomos catequizados com a religião, a gente nasce com essa veia religiosa natural. Então, ao passar do tempo, a gente vai comungando
da religião dos nossos pais, dos nossos, das nossos familiares. Mas, ao passar do tempo, nós vamos tomando escolha, tomando posições, algumas posições conservadoras da nossa família e outras posições contrárias à nossa família, né? Muitas vezes uma tradição católica surge um protestante no meio, mas sabendo que isso é um direito que cabe a cada um de nós de fazermos essas escolhas, porque faz parte da vida. Você faz escolhas múltiplas, escolha de uma roupa que vai vestir, escolha de uma cor que gosta de usar, a escolha de uma faculdade a fazer, a escolha de um esporte a seguir, a escolha de um partido político e a escolha também de uma religião a se adequar. É aquilo que entra em seu conceito social e que você acha legal, então você segue. O problema está não no seguir um determinado caminho ou defender uma determinada bandeira política. O problema está na infusão dessa sua ideia em outras pessoas, como se todos devessem fazer a mesma coisa, escolhessem a mesma coisa que você escolheu. E não é assim. Nós temos o direito de escolha e as pessoas que estão ao redor têm também o direito de escolhas. Então, onde é que entra o julgamento aí? O julgamento é entrar quando você quer que as pessoas sigam o seu conceito, mesmo as pessoas não achando que são certos. Mas só pelo fato de você achar que é certo, que é correto, que é o único caminho que deve seguir. Aí entra a invasão de privacidade, a invasão de direitos que só você pertence, só você e Deus. Eu quero especificar exatamente agora sobre religião. Muitas pessoas têm conceitos e preconceitos com relação a isso, porque envolve salvação. Então, o que envolve salvação envolve vida. E o que envolve vida envolve luta e guerra. Você não quer abrir mão de sua vida. E na religião, ela tem esse poder de oferecer a vida eterna. Então, isso ninguém quer perder, ninguém quer viver só essa vida. Por isso que envolve mais guerra, mais luta, até sangue corre quando as pessoas estão envolvidas nesse sistema. A religião, ela é saudável até o momento que você faz a sua escolha. E você faz sua escolha e segue, ela é saudável. Você não está incomodando ninguém, pelo contrário, você está se beneficiando. Mas a partir do momento que você toma uma posição arbitrária e você quer que todas as pessoas sigam aquele mesmo ideal, aquela mesma luz que você recebeu, aí sim entra no julgamento. Julgamento por quê? Porque você começa a criar ideias na sua cabeça que aquela pessoa que não está seguindo o seu caminho, a sua religião, ela está perdida, ela não tem salvação. E no momento que você prega para essa pessoa, tenta convencer essa pessoa e essa pessoa não aceita, essa pessoa está perdida, a pessoa não quer nada com Deus. Isso aí já estou julgando. Eu estou julgando a fé que aquela pessoa tem como se não fosse nada, fosse uma perdição. E não é assim. A religião, a partir desse momento, ela começa já a interferir no conceito moral e espiritual de cada pessoa. Então, quando eu condeno uma pessoa por não aceitar o meu conceito, eu já estou sendo preconceituoso e, consequentemente, aquela religião que eu estou seguindo, ela já tem um sentido errôneo, né? Falho, e onde Deus não habita, que Deus não condena, pelo contrário, ele morreu para salvar toda a humanidade. Agora, essa salvação depende de você e Deus, sem interferência de ninguém. É entre você e Deus. Por isso aquele conceito de que as pessoas vivam uma vida do jeito que quer, como quer, e depois, na última hora, no último momento da vida, ela lembra-se do nome de Jesus. Isso é uma maneira bem preconceituosa, né? Dá uma margem da gente ser
o que quiser ser, e no último suspiro a gente lembrar do nome de Jesus e está tudo legal, foi resolvido o problema. E não é assim. A vida religiosa, ela é uma coisa que acompanha a nossa existência. Então, por isso, precisamos ter muito cuidado para não fazermos esses pré-julgamentos, condenar as pessoas por religião, por conceitos, ou seja lá o que for, certo? Que nessa semana a gente possa pensar nesse pensamento, refletir um pouco sobre o julgamento. Será que eu estou julgando o meu próximo porque ele não segue o meu partido político, a minha fé religiosa? Será que eu estou fazendo-me juiz em vez de amigo e co-participante do julgamento divino? Que nós possamos pensar durante esse final de semana, refletir um pouco e aprender a respeitar as diferenças em todos os aspectos, material, espiritual, religioso, político e social. Respeitar, porque todo mundo tem uma história de vida diferente e todo mundo tem uma vida e um dilema a contar. O que para mim não é problema, para outros é um problemão. Então, vamos respeitar e vamos nos ajudar mutuamente, porque é mais fácil eu entender a sua vida, a sua maneira de ser, no seu mundo, do que trazer você para o meu mundo, para a minha cultura e tentar te igualar a mim. É muito difícil esse entendimento. Cada um tem sua história e cada um vai resolver sua história diante de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Um bom final de semana e um abraço.